E se eu te dissesse que existe um homem na Bíblia que aos 85 anos de idade pediu para enfrentar gigantes? Não estou falando de uma pessoa jovem e forte no auge da vida. Estou falando de um senhor de 85 anos que olhou para uma montanha cheia de inimigos terríveis e disse: "Me dá esse monte, eu vou conquistar isso." Enquanto pessoas da idade dele estariam pensando em aposentadoria tranquila, Caleb estava planejando sua maior batalha. O nome dele é Caleb, e sua história vai te mostrar que idade não determina a sua força quando Deus está contigo. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir o segredo de uma fé que não envelhece, que não se aposenta, que não desiste. A história de Caleb começa 45 anos antes, quando ele tinha 40 anos. Israel estava acampado nas fronteiras de Canaã, prestes a entrar na Terra Prometida pela primeira vez. Haviam acabado de sair do Egito, atravessado o Mar Vermelho, recebido a lei no Sinai. Agora era a hora de possuir o que Deus havia prometido a Abraão séculos atrás. Moisés, seguindo a orientação de Deus, escolheu 12 homens, um líder de cada tribo, para uma missão de reconhecimento. Caleb era o representante da tribo de Judá. Não era um homem qualquer, era um líder, um guerreiro, alguém em quem a tribo confiava. E junto com os outros 11, ele entrou em Canaã para espiar a terra. Durante 40 dias, os 12 espias exploraram Canaã de sul a norte, e o que eles viram era exatamente o que Deus havia prometido. A terra realmente manava leite e mel. Era fértil, abundante, rica. Eles encontraram cachos de uvas tão grandes que precisavam de 2 homens para carregá-los numa vara. Romãs e figos enormes, vales verdejantes, rios caudalosos. Era uma terra boa, não havia dúvida sobre isso. Mas havia também algo intimidador. As cidades eram fortificadas com muralhas altas e grossas. Os habitantes eram numerosos e bem armados. E pior, havia gigantes na terra. Os filhos de Anak, descendentes dos Nefilins, homens de estatura gigantesca que dominavam especialmente a região montanhosa de Hebrom. Quando os 12 espias voltaram ao acampamento de Israel, o povo inteiro se reuniu ansioso para ouvir o relatório. Inicialmente, todos concordaram, a terra era boa, mas aí começou a divisão. 10 dos espias começaram a falar dos obstáculos. Sim, a terra é boa, mas os habitantes são fortes, as cidades são fortificadas e muito grandes, e vimos gigantes lá. Os filhos de Anak estão na terra. Nós parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também éramos aos olhos deles. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O povo ouviu isso e entrou em desespero. Começaram a chorar alto, a se lamentar, a reclamar contra Moisés e Arão. Queriam escolher um novo líder e voltar para o Egito. A escravidão parecia melhor do que enfrentar gigantes. Mas em meio ao caos e ao pânico, uma voz se levantou: Caleb. A Bíblia registra que Caleb fez calar o povo perante Moisés. Imagina a cena. Uma multidão inteira em histeria coletiva e um homem se levanta com autoridade suficiente para fazer todo mundo parar e ouvir. E o que ele disse foi poderoso: subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Enquanto 10 homens diziam não podemos, Caleb dizia certamente podemos. Enquanto 10 homens olhavam para os gigantes, Caleb olhava para Deus. Enquanto 10 homens calculavam as probabilidades de derrota, Caleb tinha certeza da vitória. Josué se juntou a ele nessa posição de fé, mas foi Caleb quem primeiro teve a coragem de contradizer o relatório da maioria. O que fez a diferença entre Caleb e os outros 10 espias? Todos eram líderes, todos tinham visto a mesma terra, todos tinham visto os mesmos gigantes, todos tinham visto as mesmas muralhas, mas Caleb tinha algo que os outros não tinham, um espírito diferente. A Bíblia diz que Caleb tinha outro espírito e que ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele não negava a realidade dos gigantes, eles tinha visto com seus próprios olhos, mas se recusava a deixar que os gigantes fossem maiores do que Deus na sua perspectiva. Os 10 espias fizeram um cálculo, nós versus gigantes, e concluíram que os gigantes eram maiores. Caleb fez um cálculo diferente, Deus conosco versus gigantes, e concluiu que Deus era infinitamente maior. Essa diferença de perspectiva mudou absolutamente tudo. A resposta do povo ao relatório de Caleb e Josué: quiseram apedrejá-los.
Exatamente isso. Os dois homens que tinham fé foram quase mortos por uma multidão tomada pelo medo. Mas antes que pudessem fazer isso, a glória do Senhor apareceu sobre a tenda da congregação. Deus estava furioso. Ele disse a Moisés: "Até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles?" Deus queria destruir Israel e começar de novo com Moisés. Mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus os perdoou. Porém, houve consequências severas. Deus decretou que aquela geração adulta não entraria na terra prometida. Por cada dia que espiaram a terra, 40 dias, eles vagariam no deserto 1 ano, 40 anos. Todos que tinham 20 anos ou mais naquele dia, exceto Calebe e Josué, morreriam no deserto. Nunca veriam a terra que Deus havia prometido. Suas carcaças cairiam naquele deserto. Somente seus filhos, que eles disseram que seriam presa dos inimigos, entrariam e possuiriam a terra. Foi um dos julgamentos mais severos de Deus sobre Israel. Uma geração inteira perdeu sua herança por causa da incredulidade. Mas Deus fez uma exceção pessoal e específica. Deus disse: "Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou e sua descendência a possuirá." Essa é uma das promessas mais lindas da Bíblia. No meio de um julgamento coletivo, Deus faz uma exceção individual para quem teve fé. Calebe não apenas entraria na terra, ele a possuiria. Não apenas ele seria abençoado, sua descendência também. Deus estava dizendo: "Calebe, você teve coragem quando todos tiveram medo. Você creu quando todos duvidaram. Você será recompensado." Mas essa recompensa não viria imediatamente. Calebe teria que esperar, e essa espera seria longa. Imagine esperar 45 anos por uma promessa de Deus. Calebe tinha 40 anos quando espiou a terra e recebeu a promessa. Agora teria que esperar até os 85 para vê-la cumprida. Passou 4 décadas e meia no deserto, vagando, vendo a geração incrédula morrer aos poucos, vendo pessoas que poderiam ter entrado na terra com ele sendo enterradas no deserto por causa da incredulidade delas, não dele. Ele estava ali pagando um preço por uma decisão que não era dele, participando de um julgamento que não era contra ele, esperando enquanto Deus lidava com a incredulidade dos outros. Durante esses 45 anos, Calebe poderia ter ficado amargo, poderia ter reclamado: "Deus, eu fiz minha parte, eu tive fé, eu estava pronto, por que tenho que esperar por causa dos incrédulos?" Poderia ter se tornado cínico, desiludido, desanimado, poderia ter dito: "Perdi meu melhor momento. Aos 40 anos eu estava no meu auge, agora é tarde demais." Mas Calebe não fez nada disso. Ele manteve a fé, manteve o outro espírito, continuou seguindo ao Senhor perseverantemente. Viu Moisés morrer sem entrar na terra, viu a liderança passar para Josué, atravessou o Jordão com a nova geração, lutou as batalhas da conquista e em nenhum momento desistiu ou se aposentou. Finalmente, depois de conquistar grande parte da terra, Josué começou a distribuir as heranças entre as tribos. E foi nesse momento que acontece uma das cenas mais inspiradoras e ousadas de toda a Bíblia. Calebe, agora com 85 anos, se aproxima de Josué publicamente. Não era o Calebe de 40 anos. Tinha cabelos brancos, tinha rugas, tinha 45 anos a mais de vida. Mas tinha algo que o tempo não tinha tirado: sua fé, sua coragem, sua determinação. E ele vem cobrar a promessa que Deus havia feito décadas atrás. E Calebe faz uma declaração que me arrepia toda vez que leio. Ele diz: "Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por minha causa e por tua. 45 anos há que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte quanto no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é a minha força agora, tanto para a guerra quanto para sair e entrar." Presta atenção no que ele está dizendo. Um homem de 85 anos declarando publicamente: "Estou tão forte hoje quanto estava aos 40. Tenho a mesma força para a guerra agora que tinha quando era jovem." E ele não estava exagerando ou sendo presunçoso. Deus realmente o havia preservado sobrenaturalmente. E então vem o pedido, a frase que define Calebe, a frase que deveria ser o lema de todo crente: "Agora, pois, dá-me este monte, do que o Senhor falou aquele dia."
Que monte? Hebrom, o monte onde moravam os filhos de Anak, os gigantes que aterrorizaram 10 espias 45 anos atrás, os mesmos gigantes que fizeram o povo querer voltar para o Egito. Caleb não pediu a parte fácil, não pediu um vale tranquilo onde poderia viver seus últimos anos em paz, não pediu uma planície segura onde não teria que lutar. Ele pediu o lugar mais difícil, o desafio que todos evitavam, a terra dos gigantes. E por quê? Porque era ali que Deus havia prometido a ele, porque era ali que estava o verdadeiro teste de fé, porque Caleb não queria facilidade, queria o cumprimento da promessa divina. Josué abençoou Caleb e lhe deu Hebrom por herança. E Caleb foi e fez o que tinha dito que faria. A Bíblia registra: e Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Os gigantes que uma geração inteira teve medo de enfrentar foram derrotados por um homem de 85 anos. Não foi uma batalha fácil. Hebrom era uma cidade fortificada, situada nas montanhas, em terreno difícil. Os filhos de Anak não se renderam pacificamente. Houve guerra, houve luta, mas Caleb prevaleceu. Com Deus ao seu lado, ele conquistou o que parecia impossível. A terra que havia sido prometida 45 anos atrás, agora era oficialmente dele e de seus descendentes para sempre. A história de Caleb destrói completamente a mentira de que idade é desculpa para desistir dos propósitos de Deus. Quantas pessoas aposentam sua fé junto com o trabalho? Quantos decidem que aos 50, 60, 70 anos já passou o tempo de fazer coisas significativas para o reino? Quantos se acomodam achando que os melhores anos já passaram? Caleb nos mostra que fé não tem data de validade, que promessas de Deus não expiram, que chamados divinos não se aposentam. Na verdade, Caleb estava mais preparado aos 85 do que aos 40. Ele tinha algo que não tinha antes: 45 anos de maturidade, de experiência, de fé testada e aprovada pelo tempo. Deus preservou sua força física, sim, mas o mais importante é que Caleb desenvolveu uma força espiritual inabalável durante décadas de espera fiel. Caleb nos ensina que ter outro espírito não é uma questão de personalidade ou temperamento, é uma escolha. É decidir ver as situações através dos olhos de Deus, em vez dos olhos da maioria. É se recusar a aceitar a perspectiva derrotista que o mundo oferece. Quando todo mundo via impossibilidade, Caleb via oportunidade. Quando todo mundo via gigantes invencíveis, Caleb via um Deus maior que qualquer gigante. Ter outro espírito significa às vezes ser minoria, significa nadar contra a corrente. Significa manter a fé quando todos ao redor estão desistindo. Caleb foi 1 entre 12 espias, depois foi 2 entre 12, e depois teve que viver 45 anos inteiros no meio de uma geração que escolheu a incredulidade. Mas ele não mudou, não se conformou, não perdeu o outro espírito que Deus havia colocado nele. Então, a pergunta final é: qual é o seu monte? Qual é aquela promessa de Deus que parece impossível? Qual é aquele gigante que está entre você e seu destino? Qual é aquela situação que todo mundo diz que não tem solução? Porque a verdade é esta: se Deus te deu uma promessa, não importa quantos anos se passaram, ela ainda é válida. Se Deus colocou um chamado no seu coração, a idade não cancela esse chamado. Se Deus te mostrou um monte, então está na hora de dizer como Caleb disse: dá-me este monte. Caleb não deixou a idade, as circunstâncias, a opinião dos outros ou até mesmo décadas de espera definirem o que ele poderia fazer. Ele deixou Deus definir. E por isso, aos 85 anos, estava conquistando o que homens de 40 tinham medo de tentar. Se você gostou dessa história, deixa seu like aqui. Se inscreve no canal para as próximas histórias bíblicas poderosas que poucos conhecem. E me conta nos comentários, qual é o teu monte? Que gigante você precisa de coragem para enfrentar? Se Caleb conseguiu aos 85, você também consegue. Um abraço e até a próxima.